Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tal, escovei meu dente, tá? A barba eu já tinha feito, tá? Fui ali e tal. Agora para a gente começar a segunda parte do tema de hoje, né? Que qual é o tema, pessoal? Né? Cadê? Cadê minha pesca? O que é? O que é a consciência crística? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte que a gente estudou aí? O que é que a gente viu que é essa consciência crística? Ele fala que é um estado, né, elevado de consciência espiritual. Então, é um estado que a sua consciência está vibrando, que representa a expressão mais pura do amor. Então, você está vibrando nesse amor incondicional, compaixão e unidade com o divino. Então, conexão com Deus. Aí ele fala: este conceito está profundamente ligado à figura de Jesus Cristo. Por quê? Está falando da consciência crística, então está falando de Cristo. Mas transcende fronteira de qualquer religião específica. Então, não tem religião esse negócio, tá? Inventar aí a religião cristã, tá? Que, que não tem nada a ver com essa consciência crítica, tá? Sendo visto como um estado de consciência. Por quê? Essa consciência crítica é um estado, não é uma religião. Você pode estar em uma religião que se diz cristã, mas você deve não está vibrando nesse estado de consciência. Entende, pessoal? Né? Em qualquer indivíduo pode alcançar. Então, qualquer indivíduo pode alcançar quando ele desperta a consciência, começa a entender, começa a assim alinhar, quase eu derrubo aqui, ó, pessoal. Começa a se alinhar com essas frequências mais evoluídas. Começa a vibrar nesse estado de consciência espiritual elevada, que é o amor, né? Compaixão, unidade. Então, ele começa. Então, isso tem que surgir com desejo. Surge como? Quando você desperta a consciência. É por isso que Paulo escreveu certo lá em Efésios, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos, então, mortos espirituais, e Cristo te iluminará. Porque essa expansão, elevação da consciência, a consciência cristã, é essa iluminação espiritual. Então, não tem nada a ver, tá? Porque foi os apóstolos foi colocado como tá fazendo uma religião cristã, né? Como hoje tem aí, tá? Você vê como as pessoas que não entendem, né? O que é que faz, tá, pessoal? E até hoje aí, tá? É o pensamento aí da maioria, tá? Tá pensando que essa consciência crítica só é para os cristãos. Você, por exemplo, perguntar aos evangélicos, ele vai dizer que eles que são os cristãos verdadeiros, tá? Os católicos também, eles vão dizer que ele é o cristão, ele é o cristão verdadeiro. As outras pessoas não é cristão não, entende? Entende, pessoal? Por causa disso, tá? A matrix religiosa quis confundir essas coisas, mas eu tô aqui, tá? Estudando, queimando os meus neurônios ainda, que existem alguns, tá? Para que, com a ajuda da intuição, da espiritualidade, para eu trazer isso aqui, tá, pessoal? Tirar a nuvem negra da mente de vocês, que eu sei que vocês têm, tá, pessoal? Eu vim de lá desses conceitos religiosos, então eu tinha também. Então, vocês têm. Então, meu trabalho é esse, tá? Aí aonde a gente parou, pessoal? Cadê? Cadê, né? Aqui, né? Que ele fala que é a oração como um diálogo contínuo com o divino,
também fortalece essa conexão e ajuda a alinhar a vida com a vontade de Deus. Então, ajuda você a se alinhar com a vontade divina. Aí, segunda parte, pessoal, vamos lá. Outro aspecto importante é a prática da humildade e do serviço. Então, é uma prática, né, que vai demonstrar, a pessoa vai demonstrar que ela está alinhada com essa vontade divina. Ela tem essa consciência crística. Viver em consciência crítica significa colocar a necessidade do outro e o bem-estar coletivo acima do desejo pessoal. Então, acima do desejo do ego. Tá? O serviço desinteressado, e é o que muitos não estão fazendo, o serviço desinteressado, né? Tá interessado, né, pessoal? A maioria aí, tá? É uma maneira poderosa de manifestar o amor na vida, o amor divino na vida do cotidiano e de desenvolver a qualidade de uma consciência crística. Então, essa é uma maneira de você fazer um serviço desinteressado, como se fosse para Deus. Então, eu faço aqui como se fosse para Deus, pessoal. Tá? Desinteressado mesmo. Por isso que você não vê aqui eu fazer campanha para tirar dinheiro, fazer curso, que não sei o quê. Simplesmente porque a gente vive em um sistema capitalista, né? Criado pela Matrix, e vocês não vão querer sair dela. Então, o que é que eu faço? A espiritualidade permite. O que é permitido pela espiritualidade? Eu coloco aí meu Pix, tá? E aquele que for tocado pela espiritualidade, ele vai contribuir. Entende, pessoal? É o permitido da espiritualidade, né? Eu que faço esse trabalho. Por quê? Nenhum trabalhador pode ficar sem salário, pessoal. Você já viu o trabalhador ficar sem salário? Não pode, né? Porque aqui a gente está trabalhando, seja o conceito intrínseco, espiritual, mas está trabalhando. Estou usando energia, estou usando aqui a internet, estou usando o celular, estou usando aparelhos para trazer essa informação a você. Tudo foi trabalho, tá? É o sistema que a gente vive, então. Mas agora eu vou explorar vocês como a maioria dos outros que estão por aí? Não. Eu não posso, eu tenho que seguir a verdade. Senão eu não vou conseguir alcançar essa consciência crística. Porque essa consciência crítica, você viu que ela se apoia na verdade e na justiça. Então, se eu não fazer justiça aqui e não trazer a verdade para você, o que é que vai acontecer? Eu estou fora. Eu não vou alcançar essa consciência crítica. É igual aos outros aí. Eu vou estar igual aos outros, perdido igual aos outros aí, tá? Enganando vocês para ter dinheiro, né? Talvez se eu fizesse isso, eu tivesse melhor de vida aqui nessa... Mas espiritualmente, pessoal. Espiritualmente, como é que eu ia estar? Coloca aí nos comentários, vocês aí, como é que eu ia estar espiritualmente se eu fizesse como os outros estão fazendo. Entende, pessoal? Então, eu sigo o que a espiritualidade permite, porque em cada situação existe uma frequência que a espiritualidade permite. Tá? Então, o que é que ele fala mais? A busca pelo conhecimento. Então, o cara sente o desejo, né? Aquele que desperta, ele tem uma busca pelo conhecimento, pelo crescimento espiritual, também é essencial. Então, o cidadão, quando desperta, ele fica assim, procurando. Então, tem muita gente aí que, às vezes, está no despertar, mas não sabe, tá? Às vezes teve gente que chegaram aqui, ela já estava desperta. Mas quando ela chegou aqui, ela se aprumou, começou a entender coisas, porque ela estava precisando de informações.
a alma dela estava precisando de alimento, tá? É isso, pessoal. Aí ele fala, ao reconhecer e transformar aspecto do ego que ainda mantém pessoa em separação do divino, o indivíduo pode purificar sua consciência e se aproximar mais da consciência crística, consciência maior, né? Isso envolve um trabalho contínuo de cura emocional. Então, essas partes que o ser humano tem, emocional, mental e espiritual. Então, e a cura também do corpo físico, tá? Porque essas partes são as partes, como é que se diz assim? As partes que a gente não vê, a parte invisível da gente. São camadas, né? São corpo emocional, corpo mental e o corpo espiritual. A gente não vê. Se eu perguntar a você, irmão, vocês têm corpo aí que vocês não vê? Você, o corpo mental, o corpo emocional, cadê ele, irmão? Onde é que ele fica? Por isso que todo mundo quer saber onde é que fica a mente, né? Cadê o espírito também? Tem gente que não acredita que tem um espírito, uma alma, tá? Então, isso vai envolver esse, esse trabalho contínuo de cura emocional, mental e espiritual. Nossa, as crianças agora aí, as crianças deu para chorar aí, tá? Deu para chorar aí as crianças. Aí, pessoal, então tem que trabalhar essas partes, tá? Para a gente ir melhorando como consciência, como pessoa, tá? Começar a evoluir para ter essa consciência crística. O que mais? Benefício de viver a consciência crística. Então, qual é o benefício? Vamos ter benefício também. Se a gente tem dureza, tá? Dificuldade, a gente pelo menos tem que ter um benefício, né, pessoal? Porque é difícil ficar sem benefício, tá? Então, viver em consciência crítica traz benefício profundo tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, porque essa pessoa vai trazer benefício para, mas ela também vai ser um canal de bênção, né? É como os evangélicos falam, você tem que se tornar um canal de bênção. Então, você vai se tornar um canal de bênção para as outras pessoas. Por isso que eu agradeço. Se eu estou sendo um canal de bênção, muitas pessoas estão se beneficiando com isso, graças a Deus, tá, pessoal? É tudo para a glória e honra dele, tá? Aí ele fala, no nível pessoal, isso resulta em uma vida de paz interior, clareza e propósito. Então, no seu lado pessoal, você vai sentir uma melhora. Paz, clareza, você vai ter um propósito, né? O indivíduo experimenta um senso de realização espiritual e conexão constante com o divino, com Deus, que traz alegria, satisfação duradoura, tá? Vai trazer isso para a pessoa que se conecta, né? Que aquela que não está buscando não vai ter sentir nada. Vai até dizer que parece que nem Deus existe, né? Aí o que mais, pessoal? O que mais que ele fala aqui? No nível coletivo, né? Então, de um nível mais todas as pessoas, a consciência crítica promove cura e transformação. Então, cura espiritual, né? Por isso que até aqui os meus vídeos, pessoal, muita gente receberam cura espiritual. Foram curadas de coisas emocionais aí, tá? Cura, se transformaram, ela agora, a consciência dela é outra, tá? Então, a pessoa que trabalha assim para o coletivo, ela começa a transformar aí. Aquele que vive nesse estado de consciência torna-se um farol
de luz. Então, a pessoa é luz, né? Por isso que no meio espiritualista é a luz, como é? Graça e luz. Então, porque a pessoa se torna um farol de luz e inspiração, influenciando positivamente as pessoas ao seu redor, ajudando a elevar a consciência coletiva. Então, é para isso que você despertou, pessoal. Para você, por isso que a gente não pode ir embora daqui, porque a gente tem que influenciar as outras pessoas positivamente. Porque se a gente que é desperto, né? Aquele que é desperto, tá trabalhando essa consciência crística, a gente ir embora daqui, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar aí, não vai ter ninguém com um pensamento positivo, então só vai ter pensamento negativo. E aí? Não vai ter mais salvação para as pessoas. As pessoas vão ficar aí perdidas, cada um fazendo aí, aprontando aí o que está acontecendo, né? Você vê que a gente está aqui, né? Ajudando algumas pessoas para melhorar. Tem pessoas ainda aí que, mesmo assim, tampam o ouvido, quer fazer o mal, pessoal. Imagine se a gente não estiver aqui. Então, quem nos mantém aqui é o próprio Deus, porque a gente se tornou um templo do Espírito Santo. Então, esse Espírito, ele quer fazer mover essa consciência crística para que a gente frua positivamente para as pessoas, tá? Porque a intenção de Deus é que todos cheguem ao conhecimento. Mas isso tem um determinado tempo, tá, pessoal? O espírito está aqui, mas daqui a pouco o espírito, quando ir embora, aí você vai ver como a situação vai piorar, tá? Não tá pior ainda, pior, tá? Tá acontecendo algo estranho, muita coisa estranha aqui, tá? Mas não tá pior ainda por causa que o Espírito de Deus ainda está aqui, tá? Usando pessoas aí, tá? Fazendo dessa pessoa um farol de luz para ela influenciar positivamente essas pessoas, tá? Aí ele fala, a propagação da consciência crítica pode levar uma sociedade mais justa, compassiva, amorosa, onde a relação se baseia na verdade, na unidade e no amor incondicional. Então, é para levar isso, tá? Mas a sociedade que aceita o amor de Cristo, esse amor incondicional, tá? Que é o amor de Deus, que eles querem aceitar essa transformação interior. Porque tem muitas pessoas que não querem, pessoal. Ela não quer aceitar essa transformação interior. Ela endurece o coração. Aí a gente não pode fazer nada, tá, pessoal? Mas a nossa parte é fazer com que as pessoas positivamente, para ver se ela quer e desperta nela, na consciência dela, de ela querer entrar nessa frequência, nesse estado elevado de consciência. Vai depender da pessoa, tá, pessoal? Por isso que todos que vêm para o meu canal aqui, tá despertando, eu recebo ele, tá? Seja bem-vindo, né? Vou até falar aqui, seja bem-vindo aí vocês que se inscreveram aí, tá? Se inscrever no meu canal é sinal de que vocês estão gostando, estão querendo expandir a coisa, estão querendo se tornar uma pessoa melhor. Então, seja bem-vindo, né? Continue, tá? Vai ser fácil? Vai ser fácil, irmão Samuel? Não, tá, pessoal? Vai ficar, às vezes até vai apertar mais o calo ainda, tá? Mas é isso, a gente vai ter ajuda de Deus, tá, pessoal? É isso que a gente tá buscando, tá? Então, a pergunta é agora: será que a Bíblia fala sobre essa consciência crítica? Se a Bíblia não falar, pessoal, né? Que fala de que é, aonde é que a gente vai encontrar sobre Cristo, né, pessoal? Então, vamos ver se a Bíblia fala sobre essa consciência. E por que temos que alcançar esse estado? Por quê, pessoal? Porque é o estado que a gente vai se tornar parecido com Cristo. É por isso que a gente tem que, principalmente, pessoal,
A gente que está desperto, todos aqueles que estão despertos, ele tem que trabalhar a espiritualidade, a conexão com Deus dele, para que essa consciência comece a se manifestar aqui nessa realidade. Tá? Então, será que a Bíblia fala? Vamos ler. 1 João 3, versículo 20 e 22. Vamos ler. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência. Sabe todas as coisas. Amado, se a sua consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receber tudo que pedimos, pois obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, pessoal, existe uma consciência maior, tá? Que essa é a consciência de Deus. Por isso, pessoal, não se culpe, tá? Se a sua consciência tá te condenando porque você, né, errou, tal, não se preocupe, tá? Não lhe acuse, porque Deus é maior do que a nossa consciência. Ele vai, como é que se diz? Como é que se diz? A consciência, né, não vai nos acusar. Quem vai julgar é Deus, tá, pessoal? Essa consciência é maior. Então, não se culpe, tá? Então, quando você não tem culpa na consciência, você pode ir com confiança, né? E dele receber o que pedimos. E obedecemos e fazer o que lhe agrada. Então, é para isso que você tem que ter a consciência crística. Para obedecer e fazer o que agrada a Deus. Entende, pessoal? Para isso que a gente foi chamado também, tá? Ao que mais? Atos dos Apóstolos 24:16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, o apóstolo Paulo sabia, tá, pessoal? Ele sabia que ele tinha que preservar a consciência limpa, para não acusar ele. Por quê? Porque quando não acusa ele, você pode ir diante de Deus. Ele sabe, você fica diante de Deus, tá? Diante da presença. Mas uma consciência que está condenando, ele não consegue ficar diante de Deus, pessoal. Por isso que ele diz que eu conservo tanto diante de Deus como diante dos homens também. Tá? Para que os homens não acusem também. Porque, nossa, quantos acusadores tem aqui, tá, pessoal? Só é eu errar aqui para você ver quantos dedos vai aparecer aí, ó. Cutucando aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? Hebreus 10:22. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, água pura, a palavra de Deus. Então, pessoal, por isso que precisamos nos lavar, tá? Sempre tá ouvindo, estudando a palavra, a essência da palavra de Deus, que é essa água pura, para que a gente se aproxime de Deus, tá? Com um coração sincero. Então, tem que ter sinceridade, tem que ter verdade para você se aproximar de Deus, pessoal. Senão, não vai obter essa consciência crística, né? Tem que purificar a consciência aí, purificar essa consciência culpada e vai lavar o seu corpus com água pura. Então, vai lavar essas camadas, tá? A palavra, você viu que ela penetra tanto na alma, no espírito, na junta, medula, no pensamento e na intenção do coração. Porque ela está limpando lá. Então, são essas camadas. A camada mental, né? Que é o pensamento. Emocional, que é o coração, né? Vai penetrar na alma e no espírito da pessoa e vai até atingir o corpo físico. Vai trazer saúde.
Tá entendendo, pessoal? Tá entendendo ou não? Aí, qual é mais? O que é que ele fala, pessoal? Sobre essa consciência crística. 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução, né? Instrução que Paulo estava passando para dizer, é o amor que procede de um coração puro. Então, um coração puro que está vibrando no amor de Deus, né, pessoal? Tá vendo? Chega a espirrar, tá vendo, pessoal? Então, um amor, um coração, né, puro, né, que vai vibrar nesse amor incondicional. De uma boa consciência, então, que a consciência não acusa, e de uma fé sincera. Esse é o objetivo de toda a instrução do evangelho que está trazendo. Para que você tenha essa consciência cristã, reflita a imagem do Cristo aqui. Tá, pessoal? Tá vendo? Eu tomo, mesmo assim, eu tomo vitamina C, tá vendo, pessoal? Mesmo assim, ainda estou espirrando, tá? Por isso que a gente tem que cuidar também do corpo, né? Senão eu vou ficar rouco aqui, nariz entupido, tossindo, né, pessoal? Então não vou poder gravar aqui os vídeos para vocês, tá? Mas, graças a Deus, até agora, Deus tem me sustentado, tá? Aí o que mais, pessoal? Tito 1,15. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para o impuro e descrente, nada é puro. Está tudo, de fato, tanto a mente como a consciência dele estão corrompidas. Então, é isso que a gente não pode deixar, tá, pessoal? Corromper a nossa consciência, a nossa mente e a nossa. Porque senão a gente não vai se aproximar dessa consciência crística. Não vamos ter essa consciência. A gente não vai entrar no processo de alcançar esse estado elevado. Porque você tem que despertar. Então, se você tem uma mente conturbada, uma consciência corrompida, você não alcança. Entende? O que mais? Romanos 2, versículo 14 e 15. Vamos ler aqui. De fato, quando o gentio não tem lei, pratica naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possua lei, pois mostra que a exigência da lei está gravada em seu coração. Então, é isso que tem que estar. Você não tem que obedecer um conceito religioso. É aquela lei que está no seu coração, tá? Porque ela está gravada. Disso dão testemunho tanto a sua consciência e o seu pensamento dele. Então, pensamento, a mente, né? Ora acusando, ora defendendo. Então, de acordo com o que ele está fazendo, uma hora vai defender, uma hora vai acusar. Entende, pessoal? Porque Paulo falou lá, ele mantém a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, para alcançar essa consciência crística, pessoal. Tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? 2 Coríntios 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente o nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, pessoal, esse é meu orgulho também. Eu tenho uma boa consciência de que eu não estou enganando vocês, estou conduzindo vocês, né? Especialmente no relacionamento com vocês, estou tendo aqui com sinceridade, estou levando vocês para essa sinceridade para com Deus. Esse é meu orgulho, tá? É isso que a gente tem que se orgulhar. Nossa consciência está tranquila, sem problema nenhum, com santidade e sinceridade que proveniente de Deus. Então, vem de Deus, vem dessa consciência
crística, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, que é Cristo. A graça de Deus é Cristo. Então, é proveniente isso que eu estou agindo dessa forma na minha consciência, tá? Por isso que eu não vou enganar aqui vocês, tá, pessoal? Porque eu estou trazendo complicação para mim mesmo, tá? Por isso que eu não faço isso. Isso é uma defesa da minha consciência, tá? Porque se eu começar a entrar no engano, já foi, tá? Saiu totalmente da espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso tem acontecido aí com muitos líderes, tá? Muitas pessoas estão se perdendo na jornada. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Né? Eu vou tomar, se acabar aqui, eu vou tomar um suco de limão, tá? Era para eu aprontar logo o suco de limão para eu estar tomando aqui enquanto eu estava gravando aqui para você, tá, pessoal? Mas não deu tempo, eu esqueci. Depois, quando acabar aqui, eu vou ter que tomar aí, porque para não, gripe, espirro, essas coisas, não tomar. Então, 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Antes santifique que Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Contudo, faça isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência e de uma forma que o que fala maldosamente contra o bom procedimento de você, porque está em Cristo, fique envergonhado da sua calúnia. Então, pessoal, a gente vai ter que manter isso, a boa consciência, responder àqueles que ainda não estão em conexão com a espiritualidade, né? Não tem a razão da esperança ainda, a gente vai ter que ter isso, mas com Cristo no coração. Então, essa com consciência crística, né? Que é com mansidão, respeito, com uma boa consciência, tá? Até aqueles que falam mal da gente, tá? Por exemplo, tem gente aqui que fala mal de mim, pessoal. Mas quando ele vê eu respondendo, ele vê a maneira que eu estou aqui trazendo, ele pode dizer assim, nossa, esse daí verdadeiramente é de Cristo. Então, eles vão ficar envergonhados de, poxa, eu falei mal dessa pessoa. Entende, pessoal? Para que ele envergonhe e se arrependa do que ele fez, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 13, versículo 5. Portanto, é necessário que seja submisso às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, a gente que é desperto, que quer chegar a essa consciência crística, pessoal, a gente vai obedecer às autoridades aqui, não porque ele vai nos dar punição, não porque ele é melhor que não sei o que, não. A gente vai obedecer por quê? Obedecer as coisas, né? As regras que as autoridades. Porque a gente não quer, perder essa consciência crística. É uma questão de consciência. A gente não quer perder a conexão com a consciência crítica. Porque se você se revolta, apronta, você sai da frequência que Cristo está querendo que você fique. É por causa disso. Então, não é por causa do medo, não é por causa disso. A gente está obedecendo por causa da nossa consciência, que a gente quer chegar a esse nível de consciência crística. Foi o que Cristo fez, não foi? Ele obedeceu até a morte de Cristo por causa da consciência. Entende, pessoal? Ao que mais? Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo
para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras. Porquanto pela obra da lei nenhuma carne será justificada. Então, a gente não vai ser justificado, alcançar essa consciência crística pela nenhuma obra da lei. Nenhuma obra que a gente vai fazer. A gente vai fazer o nosso melhor, pessoal. O negócio é a sua sinceridade, é a sua verdade, é o melhor que você está fazendo. Isso vai demonstrar que você tem uma consciência crística, tá? Porque, né, cara, eu vou ser agora, eu sou santo, eu faço tudo certinho. Já tá errando, tá? Na hora que você já começar a entrar nessa frequência, já tá errando, pessoal. Nossa, eu sinto muito, e tem muitas pessoas que entraram nessa frequência porque não tá entendendo o que é essa consciência crística. Não entende, tá? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 2, versículos 5 e 7. Vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que sendo a forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Então, pessoal, a gente vai transmitir a imagem do Criador, a gente vai ser um filho de Deus, mas a gente não vai se usurpar disso. A gente vai ser humilde. Foi a humildade que Cristo colocou quando ele esteve aqui encarnado, né? Ele não se usurpou. Eu sou Deus, quer ver agora? Eu vou transformar tudo aqui, eu vou... Ele não fez isso, tá, pessoal? Ele fez os milagres, fez as coisas, mas de uma forma humilde, de uma forma que o Pai concedeu que ele fizesse, tá? Ele não foi assim. Ele demonstrou. É por isso que ele está lá, a mensagem dele. Vinde todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei a sua alma, né? E encontrarei e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim você encontrará descanso para vossas almas. É claro, então, porque ele foi humilde, tá, pessoal? E é esse sentimento que houve em Cristo tem que haver na gente. Nossa, pessoal, a pessoa não tem nenhum poder, nem a metade do poder que Cristo fez. O cara já, eu sou o maioral. Então, o anticristo, você vai perceber que ele vai aparecer assim, tá? Ele vai aparecer fazendo estandalhaço e tal. E muitas pessoas que estão nessa frequência vai seguir o anticristo por causa das coisas que eles vão fazer. Ele vai fazer esse estandalhaço todo aí, tá? Porque é a frequência dele. E a frequência de Cristo é outra, pessoa. Você entende agora? Aí o que mais? 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conhece a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, temos a mente de Cristo, então temos a consciência crística. É claro, é claro. Tá vendo que a Bíblia fala sobre a consciência crítica, pessoal? Por que os evangélicos, né? Eles estranham esse conceito, né? Mas não tem na Bíblia. Como é que não tem? Aí, a mente de Cristo. Nós, ele falou, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo tem a consciência crística. Entende, pessoal? É só contexto, é só conceito, tá? Mas está falando da mesma coisa. Eu tenho que vir aqui tirar essa nuvem negra, né? Porque são nuvem negra que é colocada aí pelos conceitos religiosos, tá? Ah, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 3, versículo 18, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando
como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, é pelo Espírito que está trabalhando na gente. Então, você tem que ter o Espírito. Para ele trabalhar, para você ir como espelho. Então, a gente é como espelho, para refletir a imagem do Senhor. Então, de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? A gente está sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Então, aquele que foi chamado para fora, tá? Foi despertado da consciência, saiu desses grupos da matrix religiosa, o Espírito está com ele, está trabalhando dentro dele, para ele agora refletir essa imagem do Senhor. Então, você tem que despertar. O despertar é quando o Espírito começa a trabalhar em você e começa a fazer essa transformação de dentro para fora. Para você refletir a imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tá certo, pessoal? É claro, né? Aí o que mais? 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo, ele está dizendo que ele estava imitando a Cristo, então você precisava imitar ele. Nossa, é muita, né, pessoal? Ele disse, me imite que você vai imitar Cristo, tá? Porque eu sou imitadores, sede imitadores, como também eu de Cristo. Então, você tem que imitar a Cristo, tá? Passar a imagem que verdadeiramente Cristo quer. João 13, versículo 15. Pois eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Então, o próprio Cristo falou, eu dei exemplo para vocês. Faça a mesma coisa. Ame o próximo como eu estou amando, né? Faça as coisas para a mesma coisa, o mesmo pensamento. Vocês têm a mente de Cristo para fazer isso? Você tem a consciência crística? Entende? O que mais? Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, próprio Deus, tá? Já nos predestinou para que a gente fôssemos conforme a imagem do filho dele. Quem é o filho de Deus, pessoal? Quem é que vocês conhecem, o filho de Deus? A fim de que ele seja o primogênito, então, o primeiro entre muitos irmãos. Então, quando a gente desperta, a gente entra nesse processo de manifestar consciência crística, a gente é um irmão em Cristo Jesus. A gente é irmão de Jesus. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que entender. Então, mas Cristo é o primeiro. E Deus já predestinou para que a gente despertasse e começasse a trabalhar essa imagem para chegar à imagem igual ao filho dele. Tá? O que mais? 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se você diz que está em Cristo, ande como ele andou. Tenha a consciência que ele teve as coisas, justiça, o amor que ele praticou. Você vê como está longe, né, pessoal? A gente está longe e essas pessoas que se dizem, eu sou cristã, ela nem sabe o que significa isso, tá? Eu acho que ela nem sabe, tá? O comportamento dela está totalmente fora, está presa aqui ainda ao sistema aqui do ego, da Matrix, tá? E se ela não tiver conectada mesmo, ela não consegue vencer isso, tá? Porque é difícil, tá, pessoal? Você vê que a gente tem que fazer um esforço muito grande, tá?
A gente que é desperto, a gente está fazendo o maior esforço, né? Então, pessoal, 1 Pedro 2, versículo 21 até o 23. Vamos ler aqui. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo, para seguir a sua pisada. Então, olha o que Pedro fala, pessoal. Ele está dizendo, irmão, porque para isto sois chamado. Chamado para quê? Para você também padecer, deixar o exemplo como Cristo deixou, para que siga as suas pisadas. O que é seguir as pisadas de Cristo, pessoal? Cristo deixou a pisada dele lá na areia, aí a gente vai seguir aquela pisada? É isso, pessoal? Você entende, pessoal? A gente tem que entender o que é que os apóstolos estão dizendo. É seguir essa consciência crística, tá? O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas integrava-se àquele que julga justamente. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Seguir as pisadas de Cristo é o que Cristo fala, tomar nossa cruz, né? E siga-me, tome a sua cruz e siga aí, porque, né? Então, vamos padecer, vamos ter perseguição, vamos ter dificuldade, tá? Mas o importante é a gente não perder essa conexão à consciência crística, tá? É isso que a gente não pode perder. O que mais, pessoal? Mateus 20, 26 e 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vós o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate a mim. Então, pessoal, Cristo é o maior, né? É o maior dos servos, do serviçal. Então, ele veio, ele falou, então, se você quer ser maior, se torne como serviçal, se torne servo. Por isso que os anjos, eles sabem. Para eles se tornarem maiores, os anjos, ele tem que servir a gente que é menor. Por isso que eles são servos da gente. Os anjos, irmão Samuel, porque é assim que funciona no reino de Deus. O maior serve ao menor, tá? Ele disse, e aquele que quer ser o primeiro, seja como servo. Então, sirva, tá? Por isso que ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. E foi isso que aconteceu, né, pessoal? Aí, Filipenses 2, versículo 4 e 5. Não atente cada um para o seu próprio, para o que é prioramente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, é aquela consciência crística, né? Agora, pessoal, ó, a zoada tal, a gritaria, tá? Tá difícil aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente tem que atender prioramente, não para a gente, mas para os outros também. Isso é o sentimento da consciência crítica, aquele amor incondicional. Ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então tem que haver esse mesmo sentimento. Senão você não está conectado, tá? Não tem consciência crítica certa. Aí, 1 Tessalonicenses 1, verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Então,
a palavra que veio do Espírito, né? Através dos apóstolos, a gente se tornou imitadores do Senhor, tá? É através desse Espírito que ele vai guiar, a gente vai ter essa consciência crística, a mente de Cristo, tá? O que mais, pessoal? Atos 11, 26. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram como igreja e ensinaram e considerável multidão em Antioquia. Os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, foi lá, né? Na Antioquia, que Paulo se reuniu com os irmãos e eles estavam vendo a imagem de Cristo. Aí foram chamados cristãos. Então, foi aí que surgiu esse termo, né? Que é a consciência crística, cristão, tá? Que depois a igreja foi tomada pela igreja, tá? E fazendo de igreja aí como a gente conhece. Mas não era isso, tá? O propósito, tá? Mas aconteceu, tá, pessoal? Aí o que? 1 Pedro 4, versículo 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois quando vos repousar o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, aquele que tem o Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele vai ser insultado por causa do nome de Cristo. É um sinal de que o Espírito de Deus está sobre você. Então, bem-aventurados sois. Então, você é feliz, tá? Porque sobre vós está o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Se ninguém, por causa do nome de Cristo, não atacasse você, você não tem Espírito de Deus, tá? O que mais? 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que